Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103. Meu irmão, não há sofrimento que não tenha fim. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Primeira pergunta que eu tenho para você é: você teme ao Senhor? Segunda pergunta que eu tenho para você é: você sabe o que é temer? Então nós vamos responder. A primeira só você pode responder, mediante o que eu vou te explicar o que é temer a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é acreditar que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Temer a Deus é ter uma vida de obediência. Temer a Deus é estar debaixo não da sua ordem, mas debaixo da sua vontade. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Nunca foi ter medo de Deus. Nunca foi isso. Temer a Deus é ter um relacionamento com Deus. Aquele homem que teme a sua mulher, você não teme a sua mulher por medo dela, você teme a sua mulher pelo respeito que você tem a ela. E você tem sim que ter temor à sua esposa, porque você tem que respeitar ela e você confia nela. Se você não confia nela, existe o excesso de ciúmes, existe o excesso de desconfiança, existe uma vida que não vai ser legal, porque tem muita dúvida. Temer a Deus não tem dúvida. Temer a Deus é se entregar num relacionamento que você confia completamente no outro. Jesus, em determinado momento, nos traz nos evangelhos uma parábola que permeia os 3 evangelhos e nos diz o seguinte, que ele estava num barco no meio de uma tempestade e Jesus dormia. E os discípulos, desesperados com aquela tempestade, perguntaram a Jesus: Jesus, você não está vendo a tempestade? E Jesus: homens de pouca fé, vocês ainda não aprenderam nada. Vocês acreditam que os discípulos naquele momento temiam a Jesus, a Deus? Acreditavam nele? Eles tinham mais medo do que acreditavam. Na verdade, eles dependiam das ações sobrenaturais de Jesus, não da confiança que eles tinham com Jesus. Meu irmão, nós não dependemos das ações milagrosas de Deus para a nossa vida dar certo e que a gente tenha confiança em Deus. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós somos em Deus. Você pode estar no meio da grande turbulência da sua vida, na maior turbulência da sua vida. Jesus estava no barco, Jesus está do seu lado. Mas aí vem a primeira pergunta: você teme a Deus? Lá no Salmo. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Não tem como, meu irmão. Eu vou te falar, eu vou mandar um papo reto aqui agora. Criatura e filhos de Deus. Você pode ser criatura de Deus, mas você pode não ser filho de Deus, porque você não aceitou Jesus, esse Cristo na sua vida, e você não teme a Ele. Agora, se você teme a Deus, vive uma vida segundo as suas orientações e entrega completamente o seu agir na mão dele, a tempestade está aí. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Mas tu não serás abalado. O que quer dizer isso? Eu temo a Deus. Eu acredito em Deus. Eu confio em Deus. Tudo isso não é para minha destruição. E nem necessariamente somente para o meu crescimento. Porque a gente é muito egocêntrico, só olha para dentro. Mas é para o reino de Deus. Vidas podem estar sendo salvas nessa tempestade. Naquele barco havia muitos discípulos que foram para o outro lado. E assim foi que Jesus disse: tempestade, acalma-se, acalma-te. E na hora que ela acalmou, vamos para o outro lado. Vamos para a outra banda. Vamos continuar a nossa caminhada. E é assim que é o convite de Cristo para as nossas vidas, todos os dias no meio das tempestades. Acalma o seu coração. Ora, pede a Deus sabedoria. Teme a Ele. Para ouvir, escuta. Vê os sinais que Ele está te dando e vai em direção a Ele. Por mais que o caminho que você tenha que andar é algo que você não queira, vá pelo caminho dele, porque aí virá a paz, aí virá a ação dele e você dará liberdade para o Espírito Santo agir no meio da tempestade. Amém? Que a graça de Deus te acompanhe, que você tenha essa paz, que você tenha esse descanso. Acalma teu coração, acalma no meio do atrito, no meio do conflito, acalma-te, ouve a Deus e segue a sua orientação. Teme a Deus e Ele se aproximará de vós. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até mais.